Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como subir um nó local com a blockchain de testes Hard Hat Network e como utilizá-la em seus testes. Então vai ser uma aula bem prática, já deixa o like aí e bora pro vídeo. Como é que a gente utiliza ela, né, no nosso dia a dia? Como é que a gente sobe um nó de Hard Hat Network? Basicamente tem duas formas, tá? Uma forma é você simplesmente subindo ela. Vamos criar aqui rapidamente para vocês verem. Estou com o VS Code aberto, certo? Abri aqui o terminalzinho do VS Code. Eu vou entrar no desktop, mas pode ser aí qualquer pasta do seu computador. Aí uma vez no desktop eu vou criar uma pasta, vou rodar aqui o mkdir blockchain local, blockchain-local. Vou entrar em blockchain-local. E a primeira coisa que você tem que fazer é instalar o Hard Hat aqui dentro. Tá? A partir do Hard Hat que a gente vai ter acesso às ferramentas para desenvolvimento de smart contracts, como a Hard Hat Network. O Hard Hat ele é um toolkit, um kit de ferramentas. Então a gente vai instalar aqui npm install -d maiúsculo, porque é uma dependência de desenvolvimento, né, só para ajudar a desenvolver, não vai para produção. Hard Hat. Então ele vai baixar, né, instalar o Hard Hat nessa pasta aqui. Para que isso funcione, tá? Quem não está nem um pouco ambientado com o que é o Hard Hat ele é um toolkit Node.js. Então para que isso aqui funcione, que eu estou fazendo, você tem que ter um Node.js instalado na sua máquina. Se você não tiver, você vai em nodejs.org, baixa e instala até o fim. Tendo qualquer dificuldade, eu vou deixar na descrição também o link de um vídeo aqui do canal que eu ensino a instalar Node.js, ensino a instalar o Visual Studio Code, que é essa ferramenta que você está olhando aqui, né? Ensino a instalar o Git, que também é outra ferramenta muito útil, né, para fazer versionamento dos projetos, enfim, o setup inicial. Então instalamos o Hard Hat e aí nós temos que criar um projeto Hard Hat nessa pasta. Como é que a gente faz isso? npx Hard Hat init. Esse é o comando para a gente inicializar o projeto Hard Hat. Quando eu executar esse comando, ele vai disparar o Hard Hat CLI, que é o utilitário de linha de comando para a gente criar projetos Hard Hat. Vou criar aqui um projeto JavaScript, tá? Embora no dia a dia eu use os projetos TypeScript, na verdade, mas só para simplificar aqui, caso algum de vocês não conheça TypeScript ainda. Você tem que escolher a pasta do seu projeto, então ali é blockchain local mesmo. Se você quer adicionar o Git ignore, sim. Se você quer instalar as dependências, né, do projeto, vamos de sim também. E aí ele vai baixar mais algumas dependências, que é o que a gente chama de Hard Hat Toolbox. Essa Toolbox ela nos dá mais algumas ferramentas para trabalhar smart contracts nos nossos projetos aí com o Hard Hat. Então facilita bastante a nossa vida essa Toolbox aqui. Então eu acabei de instalar a Toolbox, inicializei um projeto Hard Hat. Vamos abrir ele no Visual Studio Code aqui. Lembrando que o foco hoje não é o Hard Hat em si, tá? Não é o Hard Hat em si. Tem, inclusive, aula de Hard Hat aqui no canal para vocês assistirem na playlist de blockchain, se eu não estou enganado. O que ele criou aqui pra gente? Um projeto de exemplo, com um contrato, com alguns testes, com um script de deploy, certo? E uma vez que eu tenho esse projeto com o Hard Hat instalado, eu posso utilizar do Hard Hat instalado aqui para subir um nó de Hard Hat Network. Como é que eu faço isso? Dentro da pasta do projeto, você vai abrir o terminal, npx Hard Hat Node, certo? Node, não de Node.js, né? Node de nó, para subir um nó da blockchain. O que ele fez aqui? Tá? Ele subiu um nó de blockchain neste terminal, tá? Se eu derrubar esse terminal, vai encerrar este nó. Não tem persistência, certo? Ele é todo só em memória mesmo. Né? Foco é desenvolvimento, né? Não é rodar realmente algo de produção. E aí ele subiu, então, tanto um servidor HTTP quanto um servidor WebSocket. Então ele aceita os dois protocolos. Ele é um servidor do tipo JSON RPC, que é o protocolo de comunicação padrão aí de blockchain. E este é o endereço do meu nó de blockchain. 127.0.0.1 na porta 8545. Tá? Então, basicamente, localhost porta 8545. Guardem este endereço aqui, que ele vai ser útil para vocês depois.
Este nó de blockchain, ele está zerado. É como se fosse uma blockchain inteiramente nova, certo? Sem nada, sem nenhum bloco minerado, sem smart contracts, apenas com 20 contas criadas, cada uma com 10 mil Ether de saldo, certo? Então aqui ele lista para vocês as 20 contas que ele criou para os testes. O primeiro endereço é o endereço da carteira, né, a chave pública. O segundo endereço é a chave privada, né, utilizada para assinar as transações. E aqui o saldo que tem em cada uma das contas, 10 mil ETH. Então são 20 contas aqui que vocês têm à disposição. Essas contas são apenas para teste, são apenas para desenvolvimento. Por isso que não tem problema nenhum vocês estarem vendo as minhas chaves privadas aqui. E se vocês rodarem na máquina de vocês o Hard Hat Network, vocês vão receber exatamente as mesmas contas, certo? É sempre essas contas aqui que são geradas. Então não tem diferença nenhuma aí de uma instância, de uma máquina para outra, certo? Então tá aqui essa blockchain, eu posso me conectar nela, eu posso instalar smart contracts nela, eu posso transferir esses fundos entre essas contas, tá? É importante ressaltar que na Hard Hat Network somente existem estas 20 contas aqui. Eu não tenho como transferir fundos para outras contas que não sejam essas aqui, ou tentar receber, coisa do tipo, não vai funcionar. Esses fundos não tem como você tirar eles da Hard Hat Network, obviamente, né? Eles só funcionam dentro dessa rede, são fundos de teste. E ninguém de fora consegue transferir fundos para ele também. É uma rede aí fechada. Beleza? Então, em linhas gerais, subir a rede é tão simples quanto isso. Se você quiser fazer algo mais elaborado para algum teste específico, você também pode subir em modo de fork, né? Você pode forcar uma rede já existente, certo? E aí fazer a sua Hard Hat Network se comportar como sendo aquela rede com aquele histórico. Então você pode, por exemplo, eu quero copiar a Ethereum Mainnet, né? Então você consegue subir um nó, cópia da Ethereum Mainnet, tá? Na verdade, sim, para ser bem sincero, bem direto, não é exatamente uma cópia que você faz, tá? Ele simula a mesma rede. Então ele não copia todos os dados para sua máquina, porque seria algo que demoraria um bocado de tempo. A última vez que eu vi a rede Ethereum Mainnet, por exemplo, tinha 4 terabytes de tamanho, né, de disco, ocupava 4 terabytes. Então imagina, vai copiar 4 terabytes, né, para você fazer um teste, é impensável, certo? Então ela simula, né, conforme que você precisar de informação, conforme o comando que você enviar para ela, ela vai baixar os dados que forem realmente necessários para que aquele comando possa ser testado, para que aquele contrato possa ser testado, ou aquele dado possa ser retornado, por exemplo. Como é que a gente faz, como é que a gente sobe com base num fork, tá? O comando inicial é o mesmo, npx hard hat node, mas aí você passa -- fork, e aí você tem duas opções, tá? Esse comando de fork, ele só funciona utilizando forcando nós da Infura ou da Alchemy, tá? A Infura e a Alchemy são provedores de blockchain em nuvem, ou blockchain as a service. O que eles fazem? Você cria uma conta, tá? É gratuita, e eles te dão uma URL com a sua chave de API na URL, e você usa essa URL como sendo a URL da sua blockchain. Não é literalmente, eles não entregam literalmente uma blockchain por pessoa. Na verdade, essa URL, ela tem uma API que por dentro, né, ela acaba fazendo ali algumas simulações, vamos chamar assim, né? Na verdade, ela faz uma otimização, né, do consumo aí de blockchains de produção, de nós de blockchain de produção que eles possuem. Enfim, se não fez muito sentido para você, não precisa se preocupar tanto com isso agora, tá? Que também essa não é uma aula de Infura ou de Alchemy, mas o importante é que você tem que colocar aqui o endereço do seu nó. Deixa eu pegar um aqui rapidinho. Eu tenho um nó de testes aqui, só para mostrar para vocês que funciona. Ó, peguei aqui um endereço de um nó de Goerli que eu tenho. É um Infura Goerli. Então é uma blockchain de testes. E aí eu posso subir, então. Ah, agora foi. Tava demorando só, na verdade. Eu tava impaciente aqui que ele demora um pouco. Tá? Achei que não tinha funcionado. Ah, então, só -- fork, bota o endereço do seu nó da Infura. E aí ele vai subir um Hard Hat Network clonando aquele nó. Certo? Então aqui a diferença é, neste caso eu tenho tudo, eu tenho acesso, na verdade, a tudo que tem de informações, né, e contratos, etc.,
que estão neste nó que eu clonei, que eu forquei, mas somente com estas contas aqui. Então, uma coisa que a gente não clona, né, no Hard Hat Network é as contas, as carteiras existentes nela. Né? Eu sempre vou ter essas mesmas 20 contas aqui. Porque, afinal, é só para testes, né? Não é para você ficar mexendo, tentando mexer na carteira dos outros. Beleza? Então, é só como se fosse uma cópia, como se fosse um clone. Mas é um clone virtual, ele não copiou todos os dados de fato para minha máquina. Mas se eu fizer uma consulta, né, eu vou ter os dados como se fossem reais. Se eu fizer um comando, uma transação, ela vai acontecer como se aconteceria na rede real e assim por diante. Beleza? Então seriam os dois modos aí de vocês conseguirem estar subindo a Hard Hat Network na máquina de vocês. Como é que a gente testa para ver se ela está funcionando mesmo? Você pode, por exemplo, lá no seu navegador, se você tiver alguma carteira cripto instalada, você pode configurar a sua carteira cripto para apontar ela para a sua blockchain local, certo? Então eu estou aqui com a MetaMask instalada, tem vídeo aqui no canal ensinando a instalar MetaMask também, certo? Se eu vier aqui em Add Network, eu posso clicar em Add Network Manually, né, para adicionar manualmente, dou um nome para a rede, por exemplo, Hard Hat Network. Aqui em URL de RPC, você tem que usar essa URL que ele lhe fornece aqui em cima, incluindo a porta. Chain ID é o 31337, que é o Chain ID da Hard Hat Network. O symbol é ETH, tá? E o Block Explorer não tem. Você vai salvar esta rede. Perfeito? Ele vai perguntar se você quer trocar para esta rede. Pode trocar. E aí, você pode importar aquelas contas que estão aparecendo ali no terminal. Até tem uma aqui importada, deixa eu remover ela para fazer o processo com vocês. Essa conta 1 e 2 aqui não são da Hard Hat Network. Elas não vão funcionar na Hard Hat Network, ok? Para que você consiga testar com uma conta que funcione lá, você clica aqui em Add Account, no caso da MetaMask, a opção Import, e aí ele pede a Private Key. Você pode pegar qualquer Private Key de qualquer uma dessas contas aqui. Vou pegar da primeira mesmo. Vou pegar a Private Key dela, colo aqui, mando importar. Então reparem que eu tenho aí um saldo de 10.000 ETH, que é justamente o que dizia que eu tinha aqui. Perfeito? Você vai notar também que vai aparecer aqui embaixo, ó, abaixo das contas, alguns comandos. O que é isso aqui? São os comandos que a blockchain está recebendo de algum lugar. Que lugar é esse? Da minha carteira MetaMask. Então, uma das coisas legais de você rodar a Hard Hat Network na sua máquina é que você consegue ir acompanhando o que está acontecendo com ela. O que estão enviando de comandos para ela. Tudo isso aqui que enviou foi a MetaMask ali. Perfeito? Então, vamos fazer um teste. Eu vou transferir fundos para uma segunda conta. Essa conta aqui de baixo. Eu vou copiar o endereço público dela. Vou vir aqui em Send, né? Eu não importei as outras contas, daria para importar também. Botar o endereço aí da outra conta. Vou transferir, por exemplo, 10 ETH. Certo? Vamos avançar. Está fazendo a estimativa aqui de gas, confirmar. E beleza, enviou. Daqui a pouco eu atualizo o saldo aqui. Se eu olhar aqui na minha blockchain, eu vou ver mais no final ó, que aconteceu uma transação. Certo? Aconteceu uma transação. Os comandos que ele recebeu ao todo, né? A gente teve aqui pegar número de bloco, calcular preço do gas, número do bloco, pegar saldo, número do bloco, pegar código, estimar gas, pegar a quantidade de transações e enviar a transação. Esse ETH Send Raw Transaction é justamente o comando para enviar a transação de transferência. Então está aqui o hash de transação, quem enviou para quem, quanto de ETH, quanto de gas que consumiu e em qual bloco que essa transação foi registrada. A Hard Hat Network, por padrão, para cada transação que você faz, ela minera um bloco. Então, no bloco 1, tem essa transação aqui que a gente acabou de fazer. Quando a gente fizer uma segunda transação, ela vai minerar um segundo bloco. Tudo isso é configurável, tá? Estou falando aí de configurações padrões. Depois a gente recebeu mais esses comandos. Provavelmente foi a MetaMask querendo se atualizar. Certo? Aqui, ó, agora atualizou, tá? Aquela tela lá estava parada.
eu transferi 10 ETH, então ela está com 9.990. Para eu ver se esse dinheiro foi para outra conta, certo? Não deem bola aqui para o nome tá account 3, tá? Que isso aqui é apenas um nome. Não, se você, lá na Hard Hat Network que é a nossa account 0, mas é apenas nomes, tá? O que importa é o endereço da conta. Para que a gente consiga ver o saldo, se o saldo chegou lá na outra conta, para quem a gente enviou, porto ela aqui na MetaMask também. Basicamente a gente vem aqui, pega o endereço da outra conta para quem você enviou e a gente adiciona mais uma, importando a partir da chave privada. A chave privada é o segundo endereço aqui. Ó, daí a outra conta tem 11 mil. E aí, conseguiu fazer funcionar Hard Hat Network na sua máquina? Se você teve qualquer dificuldade, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas se você conseguiu fazer funcionar, se esse vídeo foi útil, eu vou pedir o seu like em retribuição ao meu trabalho e recomendar que você se inscreva aqui no canal, porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Combinado? Ah, vou recomendar mais alguns vídeos na sequência e na descrição também tem materiais complementares. Até a próxima!